O episódio começa desperdiçando mais do nosso tempo em momentos de Slice of Life na vila. Porém, é justamente nesses momentos que Subaru percebe que, pra variar, não fez nada de muito útil. Ele e sua waifu voltam para a mansão, batem um papo e se separam. Em seguida, Subaru sai para conversar com o primeiro personagem com um character design decente. Uma pena que logo em seguida surge a waifu número 6, Menina Gato. Trap. Sim, isso aqui é um homem nesses animes modernos. E ainda existem otakus que reclamam de preconceito contra animes. Por que eu deveria levar isso a sério? Caracas, Nob! O que houve com a sua voz? Ela sempre foi assim. Se seus ouvidos plebeus não foram capazes de compreender a grandeza de minha voz, a culpa é sua. Tá. Voltamos à cidade e... Furry CG de novo. Em seguida, Subaru se encontra com um nobre cavaleiro e, inexplicavelmente, age como idiota na frente dele. Sério, qual é o problema com um simples ato de cavalheirismo? E como se não bastasse, Subaru tenta dar uma de macho alfa para proteger a waifu número 7, daqueles bandidos genéricos do primeiro episódio. Percebeu que, até agora, eles não foram presos? Mesmo estando na capital do reino e assaltando pessoas do lado do castelo? A propósito, o waifu número 7 é um snob elitista que odeia os pobres. Uma vergonha para as pessoas de classe alta que, como eu, são capazes de apreciar a beleza interior de certas pessoas. Mais coisas inúteis acontecem e Subaru de novo age de forma grosseira sem motivo para outro nobre cavaleiro. Subaru e sua waifu voltam para sua hospedagem, onde Emilia faz questão de não deixar Subaru ir para a reunião que decidirá a rainha. O que até faz sentido, mas não é como se esse otaku possessivo fosse parar de stalkear sua waifu. Ele convenientemente se encontra com a waifu número 7 e pega carona com ela para a reunião. Ambos entram no castelo juntos, na frente de todos, inclusive da waifu número 2, que, para variar, reclama do Subaru uma vez, mas ignora o problema e prossegue com as formalidades do evento. O lugar onde os cavaleiros ficam de pé convenientemente tinha um espaço sobrando para Subaru, que fica logo ao lado do outro cara que não segue os padrões de uniforme dos cavaleiros e dos dois outros personagens com cabelo cor de chiclete. Adivinhem quais personagens dessa multidão serão relevantes? Conhecemos mais duas waifus, outra Lola Snob e uma menina de cabelo verde que achava que essa super reunião dos Cavaleiros Templários era uma competição de quem bebe mais cachaça. Depois de mais falatório inútil, o primeiro Deus Ex Machina desse anime apresenta a última participante dessas discussões políticas sérias e complexas. E ela é... waifu número 1. E fica pior. No próximo episódio, a waifu número 1 mostra que tem os mesmos sentimentos que eu. Ela não sabe por que está lá, nem quer ser rainha. E é justamente nessa bagunça que começam as Waifu Wars, a política séria e complexa dessa adaptação de light novel. de waifus irritam Subaru, que começa sua sessão de auto-humilhação. Ele interrompe todo mundo, fala um monte de merda e ainda por cima afirma ser um cavaleiro. O verdadeiro cavaleiro
cara aleatório do cabelo lilás, reclama disso e deixa bem claro na frente de todos o quão retardado Subaru é. No mesmo momento que ele é expulso, o negão amigo da waifu número 1 aparece convenientemente no meio do palácio e é sentenciado à morte, que força sua waifu a participar dessa reunião só para salvar a vida dele. Permitam-me indagar-lhes. Este ser é tão desprovido de inteligência que achava que conseguiria escapar com uma princesa do meio de um castelo com centenas de cavaleiros? Em seguida, o Cavaleiro Lilás sai do meio dessa reunião importante e desafia para um duelo até a morte Subaru, que por sua vez aceita o desafio e apanha feio. Fãs de ReZero, sejamos sinceros, vocês gostam de ver o Subaru apanhar, né? Não vejo nenhum outro motivo para amar tanto esse anime. Sério, até agora tudo que aconteceu foi Slice of Life com waifus ou Subaru apanhando. O que é de tão bom aqui? Verde, você falha em compreender os mais importantes requisitos para um anime, mangá, light novel ou visual novel adquirir fama. Basta incluir meninas fofinhas e ou violência extrema. Tudo que vem depois é lucro. Waifu número 2 sai da reunião importante para impedir Subaru de morrer e fica esperando ele acordar em sua cama. Será que o resto do pessoal daquela reunião super importante ainda está esperando no castelo? Ou eles adiaram tal reunião? De qualquer forma, Waifu número 2 começa a esculhambar Subaru, explicando quão egoísta e desgraçado ele é. Ele tenta reclamar com ela de volta, mas nada do que diz faz sentido, já que ele realmente é só um inútil. O episódio começa com Subaru apanhando do Wilhelm, aquele personagem do design legal, até fazer uma pausa para negar o pedido de desculpas do outro nobre cavaleiro e voltar a apanhar. Ao ver que Subaru está cansado, Remo faz o mesmo que a outra waifu fez, o deixa descansar no colinho. Eita vida mansa, hein, Subaru? Em seguida, Subaru fica com raiva ao descobrir que o povo tem preconceito contra semi-elfos. Ainda assim, ninguém se incomoda com o fato de todas as candidatas serem menininhas. Será que esse povo tem algum tipo de cultura bizarra? Se chama cultura otaku. Na sequência, a crush de muitos otakus por aí, chamada Crush, tem um jantar romântico com Subaru. Nesse jantar, ela e a outra waifu explicam que Subaru tem que deixar de ser fresco e pedir desculpas para sua waifu de verdade. Ajudar seu oponente numa competição só porque ele é o protagonista? Parece lógico. Especialmente quando logo em seguida ela explica que ainda o considera um inimigo e que só o está tratando bem porque isso estava no contrato. Subaru percebe que não há lógica nesse bando de traíras e decide sair para ajudar a waifu número 2. Remo finge que vai ajudá-lo, mas sai na frente dele e acaba morrendo. Aliás, todo mundo morreu. E é agora que o show começa. O mais macabro, sangrento e sombrio episódio de ReZero começa. Sinceramente, não preciso dizer muita coisa. Só observem essas imagens e cenas enquanto eu faço um resumo rápido. Subaru viu todo mundo morto, até morrer, congelado pelo que provavelmente é alguma magia da waifu número 2. Ele volta, mas está paralisado de medo. Remo viaja com Subaru de volta para a mansão, mas eles são atacados pelos Illuminati no meio do caminho. Subaru é levado para Betelgeuse, também conhecido como o vilão sadista unidimensional número 2. Olha só para essa desgraça. Violência, sangue, tortura, gore. Tudo com o único propósito de agradar os otakus sadistas. Que aparentemente são muitos, especialmente levando em consideração quão popular é aquela outra obra que se vende apenas com esse tipo de apelação e edge. Depois de sua morte no fim do último episódio, Subaru decide pedir ajuda para Deus e o mundo, digo, para todas as waifus que ele conhece. Ele afirma saber que os Illuminati atacarão a mansão em 3 dias, mas nunca diz de onde conseguiu essa informação. E já que ninguém acredita nisso, ele se deixa dominar pela raiva e age motivado apenas pela sua sede de vingança. A parte bizarra disso tudo, fora o fato de que Subaru trocou de personalidade, é o fato de que todo mundo começa a dar tutoriais de política para ele. De suas próprias maneiras, cada waifu tenta ensiná-lo a ser menos idiota.
mesmo que elas não tenham nenhum motivo para fazer isso. É claro que é um motivo! Subaru emite o feromônio dos protagonistas de light novel. Você sabe, aquele que fez todas as personagens femininas da história serem atraídas a ele. E falando de coisas desnecessárias, descobrimos que uma das waifus candidatas à rainha também é uma dominatrix. Não só isso, acrescentamos a nova waifu número 10 à lista. Por fim, Subaru arranja carona para a mansão, mas é surpreendido por um monstro que envia pessoas para o Void. Curioso que só o Subaru percebe o sumiço do povo. Continuando, eles lutam para fugir do monstro, revelado como uma baleia branca, até que Remo decide se sacrificar. Inicialmente, o mercador lembra dela, mas depois suas memórias somem, enquanto Subaru convenientemente ainda se lembra de tudo. Subaru age como um doido, até que o comerciante o joga fora da carruagem para salvar a própria vida. O que seria uma caracterização interessante, se ele não estivesse sorrindo como um psicopata ao fazer isso. Na sequência, Subaru não é alcançado pela baleia. De alguma forma, o dragão da carroça, por outro lado, convenientemente o alcança e o leva à mansão. Lá, ele repete o mesmo erro de querer avisar pessoas de algo ruim sem dizer de onde conseguiu essa informação. Subaru até tenta dizer que consegue reviver, mas a bruxa não está ocupada no momento. Daí, o waifu número 2 morre sem explicação, o céu fica vermelho, o waifu número 3 teleporta Subaru com sua waifu para fora e os Illuminati aparecem. O vilão sadista unidimensional número 2 está com eles e tenta atacar o protagonista com um ataque invisível que ele convenientemente consegue ver. A gata voadora aparece também, atacando esse vilão. A gata entra no Monster Point do Chopper e por algum motivo culpa Subaru pela morte aleatória da waifu número 2. Depois de reviver, Remo e Subaru passam o resto do episódio conversando. Remo se declara para ele que a rejeita, dizendo que só gosta da waifu número 2. Remo, ao invés de ficar chateada, simplesmente fala ok e decide ajudar Subaru a conseguir namorar com a outra. Já que nenhum personagem passou por desenvolvimento, vamos parar logo de falar desse episódio inútil e seguir para o próximo. Começamos com o Subaru mostrando inteligência do nada. Ele continua trazendo informação extremamente suspeita sem revelar a fonte, mas dessa vez ninguém se importa porque pelo menos ele tem alguma estratégia. Aparentemente os ventos da conveniência avisaram para o waifu do cabelo verde que o Subaru não está mentindo. Ok, então, né? A negociação dá certo, tanto é que o Wilhelm agradece a oportunidade de vingar sua esposa. Guarde essa informação aleatória que surgiu do nada, pois ela será super importante mais à frente. Nos preparativos para a luta, Subaru vai escolher um dragão para puxar a sua carroça. E ele escolhe justamente o dragão apelão que era do comerciante nas suas vidas passadas. Por quê? Porque esse dragão gosta do Subaru. O que me diz que ou o dragão também é um viajante do tempo, ou essa é só mais uma conveniência. Alguns diálogos depois, Remo questiona a fonte de informações de Subaru, que repete sua mentira ao dizer que tudo vem de seu celular, que curiosamente ainda não descarregou. Remo percebe a mentira, mesmo sem magia. A safada deve ter lido o roteiro. Ela também sabe que Subaru não pode dizer o seu segredo, mas continua sem duvidar dele. Mas que amor! Falando em amor, Wilhelm fala um pouco de sua esposa e sobre o quanto ele a ama e quer vingá-la. Sabem, mesmo que eu goste do design do personagem, não dá pra me fazer gostar da esposa dele só porque agora ele disse que ela é importante. Esse é o tipo de coisa que só se consegue com o tempo. Infelizmente, grande parte do conflito dos próximos episódios é baseado justamente nesse ponto. Como eu disse, agora vamos conhecer mais da esposa de Wilhelm. No flashback, vemos que ele era o Sasuke. Por quê? Eu elogiei o seu design, seu ingrato. A esposa dele também não é muito melhor. Eles basicamente pegaram a waifu número 2 e pintaram o cabelo dela de vermelho. Voltando à luta contra a baleia, não tenho muito do que reclamar. Claro, não é a melhor coreografia, mas é bem superior à maioria dos shonens de luta. A animação é boa também. No geral, posso dizer com segurança que essa luta é a melhor parte de toda essa temporada do anime de ReZero. Ainda assim, há alguns problemas. Primeiro, temos a névoa da baleia, que inexplicavelmente envia pessoas ao Void. Não só nós não sabemos como isso funciona,
como nenhum personagem relevante é morto por essa névoa. Por isso, a impressão é a de que ninguém morre. Segundo, durante toda a luta, Subaru usa e abusa do fedor da bruxa para atrair o monstro. Como já disse antes, os heróis nunca se incomodam com esse fedor, só os monstros e os vilões, por motivos não ditos. Outra, por que a bruxa não se importa com o Subaru abusando dessa habilidade? Até agora, ainda não sei se ela quer que ele sofra ou que ele ganhe. Não sei por que ela faz o que faz. Terceiro, o foco narrativo de toda a luta está na vingança de Wilhelm, que ainda não ficou bem nas nossas mentes. Posso estar sendo repetitivo, mas é realmente difícil se conectar emocionalmente com uma trama que foi rapidamente introduzida no episódio passado, de um personagem que até agora era secundário e irrelevante. No próximo episódio, aprendemos que a baleia pode se dividir em 3. Isso aparentemente amedronta até soldados corajosos, que estavam dispostos a sacrificar as vidas. De qualquer forma, agora vemos mais do lado inteligente de Subaru, que descobriu que das 3 baleias, apenas uma é real. Ele decide arriscar e ir com tudo, servindo de exemplo para os outros soldados medrosos tomarem coragem. Vou fingir que não vi isso. Ao fim da luta, Wilhelm leva todo o crédito pela vitória e sai dali feliz por ter finalmente vingado sua esposa. Uma pena que esse elemento do plot nunca será mais importante, já que Wilhelm não tem remorso ou consequências negativas depois de vingar-se. Além disso, sua esposa volta a ser tão irrelevante como sempre foi. O episódio termina com Subaru fazendo sua típica cara de idiota para o cavaleiro do cabelo lilás, que chegou agora. Por mais que eu tenha defendido esse cavaleiro nos últimos episódios, não posso fazer isso agora que ele virou um mercenário e ainda tenta usar outro nome para não perder a sua honra de cavaleiro. Pelo menos ele continua sendo um gentleman e ainda pede desculpas a Subaru, que por sua vez também se desculpa, logo antes de dizer que ainda o odeia. Depois de uma cena inútil com o waifu número 2, eu paro de entender o que estou assistindo. Subaru está no meio de uma floresta sozinho, e os Illuminati o acham e obedecem ao que ele diz. Oi? Adivinha quem também acredita nele? O vilão sadista unidimensional número 2. Quando esse vilão finalmente percebe que não devia confiar no Subaru, ele anuncia o seu ataque invisível. De que adianta ter um ataque invisível se você grita o nome dele? Waifus e Wilhelm chegam para terminar logo com esta porcaria, eliminando os cultistas. Mas nem acham suspeito o fato de que um informante aleatório nem conhece a Bíblia dos Illuminati. Que informante confiável e nem um pouco suspeito, não concordam? Ok, eu dei risada aqui. Mas não abusa também, né, guria? Na sequência, aprendemos que o pior personagem de ReZero tem clones. Era só o que faltava, viu? De qualquer forma, esse novo vilão é eliminado, e ouvimos Wilhelm ensinar ao Eren que não precisa gritar para dizer Tatakae. Uma pena que seu discurso sobre não desistir de lutar é para um personagem que não luta. Depois de mais papo furado que não faz sentido, todo mundo some do nada. Ah, lembra dessa personagem? Nem eu. Sabe aquele pessoal que sumiu? Era tudo uma ilusão, que foi cancelada por Spiritus Ex Machina. Ao ser descoberta, Han decide desistir da vida. Mas não é morta. Tudo na verdade foi um grande mal-entendido. De qualquer forma, eles ainda querem evacuar a vila perto da mansão. Por isso, vão lá convencer os moradores a segui-los. Porém, por algum motivo, os moradores dessa vila não confiam no Subaru, mesmo tendo lhe dado uma espada de presente e sendo salvos dos monstros por causa dele. Eles também não confiaram na inútil da waifu número 2, que por sinal continua burra como uma pedra, mas pelo menos lembrou de consertar a muralha. Agora! Ou seja, esse tempo inteiro a vila estava sob perigo de monstros. Inacreditável. Mais um pouco de papo furado, até surgir mais um clone do vilão sadista unidimensional número 2. E depois outro. E mais uma. E outro. A última coisa que esse anime precisa são mais vilões unidimensionais e rasos. Pra que isso? E é só reclamar que aquele vilão entra no corpo do Subaru. Como ele fez isso? Como Subaru foi capaz de recuperar o controle?
Não descubra no próximo episódio. Subaru revive no novo checkpoint. Temos também o waifu agindo como waifu. Vale lembrar, isso é um homem. Pra quem achou que os resets eram convenientes porque evitam resetar conflitos já resolvidos na história, aqui é pior. O reset fez o protagonista voltar exatamente para o momento em que ele explicava as habilidades do pessoal do culto. Nessa mesma cena, Subaru continua fornecendo informações ridiculamente suspeitas, sem que ninguém ache isso estranho. Aliás, a waifu número 2 suspeita. Não que isso importe, já que ela não reconhece o Subaru nessa roupa. Olha isso! Totalmente diferente, não é? Tá. Aquela roupa é mágica. Agora tudo está explicado, não é? Desculpe, esfarrapada da gota. Até o presente momento, notaram a quantidade de magias completamente aleatórias que esse anime tem? Não há padrão algum. O autor só enfia na história qualquer magia que lhe for conveniente. Ao tentar de novo convencer o pessoal da vila, agora todos confiam no Subaru, contradizendo a outra linha temporal. Outra cena repetida é aquele trecho sem noção em que esse protagonista se encontra com um vilão sadista unidimensional, que continua não fazendo sentido. Preparados para o episódio final de ReZero? Continuamos com a luta entre o Cavaleiro Lilás e o vilão sadista unidimensional número 2, que é mais um show de magias novas das quais nunca ouvimos falar do que uma batalha realmente interessante. Ao ver que está perdendo, o vilão entra no corpo de Subaru, que por sua vez invoca os poderes da bruxa para vencê-lo. E claro, o cavaleiro não pergunta o que Subaru fez ou como ele derrotou o vilão, mesmo isso sendo estupidamente suspeito. Depois de ganhar dele, o cavaleiro e Subaru escutam pelo outro aparelho mágico conveniente que há um problema nas cargas que estão saindo do vilarejo, especificamente na carroça da waifu número 2. Subaru pega carona com um comerciante para alcançá-la, seguindo por um atalho indicado pelas habilidades mágicas aleatórias do comerciante. Nesse momento, vilão sadista unidimensional número 2, que de alguma forma ainda não morreu, persegue ambos em uma versão monstruosa de si mesmo, mas é derrotado por magias aleatórias e pela super força do otaku. Enfim, Subaru alcança sua waifu e a salva de uma explosão. Como recompensa, ele ganha o colinho. De novo. E daí até o final do episódio, Subaru se declara para ela, numa sequência de cenas que mostram um bom trabalho de direção desse anime, mas que servem para mostrar como essa história não se importa com a lógica interna. O anime acabou, mas eu ainda não sei nada sobre a bruxa, por que o Subaru foi trazido a este mundo, ou mesmo o que aconteceu no mundo normal desde que ele sumiu de lá. E nem acho que vai ter segunda temporada, pelo menos não tão cedo, não tem material suficiente. Enfim, agora que já abordamos a história desse anime, é importante falar do aspecto mais elogiado e que menos merece elogios de ReZero: os personagens. Como prometido, agora é a hora de falar sobre os personagens desse anime. Mas, honestamente, não há muito o que dizer. Fora Subaru, todos os personagens são rasos. Não só isso, eles são pouquíssimo desenvolvidos, já que vivem resetando. O protagonista, que deveria ser a coluna de sustentação da obra, não é consistente. Em certos momentos, ele é corajoso. Em outros, ele age de forma estúpida por pura raiva. E em ainda outros, ele está se cagando de medo. Subaru não segue uma linha lógica de desenvolvimento. Por isso, é um personagem bagunçado e ruim. Se quiser um bom exemplo de personagem bem desenvolvido numa história de resets, assista o filme Groundhog Day, de 1993, traduzido em português como Feitiço do Tempo. Esse filme é tudo o que ReZero queria ser, e não precisou de waifus para se tornar popular. ReZero é mais uma adaptação de uma light novel genérica, sem nada de especial, que teve a sorte de ter um diretor competente e de ter waifus o suficiente para ter a aprovação dos otakus. Graças ao roteiro preguiçoso, péssimos personagens e a apelação à violência imatura, ReZero é um anime abaixo da média, e só se salva por uma direção decente. Nota ReZero. Brincadeira, nota 3 de 10. Beleza então, pessoal. Espero que tenham gostado dessa review.
Peço desculpas pelo drop de qualidade no áudio desse terceiro vídeo, mas eu fiz aí o melhor que eu pude com os recursos disponíveis. Então, me avisem aí se gostaram. Comentem aí embaixo, curta o vídeo ou descurta se você não gostou, mostre ele pros seus amigos. Vamos passar essa mensagem aí pras pessoas de que dá pra analisar animes de uma forma um pouco mais séria. A gente não precisa aceitar qualquer coisa. Beleza? Isso aí. Tchau.